Oi, Henrique, outro assunto que eu queria tratar aqui com você, que é a reportagem que você escreveu ontem, dessa afronta ao Brasil do embaixador de Israel ter se reunido com o Bolsonaro e deputados da extrema-direita, né, e ignorando aí não, ele está sendo, né, ignorado pelo governo brasileiro, mas foi se reunir com o ex-presidente. Conta pra gente sobre essa reunião. Pois é, Dri, o embaixador de Israel no Brasil, né, o Daniel Zonshin, é uma figura bastante conhecida da extrema-direita política israelense. É um diplomata de carreira, mas é uma figura bastante reacionária. E esse sujeito não é de hoje, ele vem de forma clara tentando afrontar o Brasil de várias maneiras. Evidentemente, como se comportaram todos os embaixadores israelenses em todos os países do mundo, ele saiu em defesa de Israel nos ataques que o país dele promoveu após o ataque do grupo Hamas, que deixou 1.400 israelenses mortos. Ele saiu em defesa. É natural, né? A gente reconhece que assim, é um direito natural de Israel defender as suas políticas, a gente discorda. Só que ele viu que não conseguiu muita audiência no Brasil, porque o governo brasileiro, embora tenha uma posição bastante neutra e tenha se colocado como mediador nesse conflito, o governo brasileiro imediatamente passou a contestar aquela ação e aquele massacre que já deixou aí mais de 10 mil mortos, né, em um mês. Enfim, ele não gostando disso, ele percebendo que não havia eco para essa posição extremista dele no governo brasileiro, um governo de centro-esquerda, ele passa então a afrontar o país. E ontem ele parece ter passado de todos os limites em duas ocasiões diferentes, aí separadas por poucas horas. Primeiro, ele convoca o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um sujeito que está fora do poder, foi derrotado nas urnas, e que inclusive é peça central numa investigação tocada pela Suprema Corte Brasileira por ter tentado dar um golpe de Estado no país. Ele convoca Jair Bolsonaro e deputados da mais extrema, mais radical extrema-direita brasileira, se reúne dentro do Congresso Nacional com a desculpa de que vai apresentar alguns vídeos exclusivos em que pessoas eram mortas e queimadas vivas e que foram registrados aí por câmeras GoPro, câmeras de capacete que estavam nos soldados israelenses, nos militantes do Hamas, né, do grupo radical palestino, o que eu nem duvido, porque a gente já viu vários registros desse tipo e realmente eles ocorreram. Esses militantes do Hamas registraram muitas dessas mortes. Ele, com essa desculpa, ele afronta o governo brasileiro. Por quê? Porque ele é embaixador, ele é o representante diplomático legal do Estado judeu de Israel no Brasil. Ele deve se reportar às autoridades constituídas brasileiras. A embaixada brasileira em Israel não iria, por exemplo, numa situação de guerra, contactar um rival do Benjamin Netanyahu, como, por exemplo, o general Gantz, que é o principal oposicionista dele. A embaixada brasileira vai entrar em contato com o governo formal de Tel Aviv, porque é necessário que as relações se estabeleçam dessa forma, reconhecendo a soberania das nações e respeitando toda a lei internacional. E, sobretudo, respeitando as leis e a soberania do país onde esse embaixador está lotado. O embaixador de Israel, Daniel Zonshin, ele abertamente afrontou o Brasil ao se reunir com o Jair Bolsonaro, que não representa o governo brasileiro, e, para piorar, no fim da noite, ele dá uma entrevista exclusiva ao jornal O Globo e insinua de forma muito clara e aberta que o Hezbollah, o grupo instalado, sediado no Líbano, né, que também está em conflito na fronteira norte de Israel, com Israel, o Hezbollah, na verdade, teria representantes aqui no Brasil, segundo aquela confusa operação que prendeu 2 caras e tal, que estariam planejando ataques terroristas, enfim. O Hezbollah ele estaria no Brasil presente porque ele sabe que no Brasil ele encontra quem o apoie, abertamente querendo dizer que o governo brasileiro tem algum tipo de relação com o Hezbollah, que nem é uma entidade governamental e nem é reconhecida por mecanismos internacionais, e o Brasil não mantém nenhum tipo de relação e nunca manteve oficial com o grupo Hezbollah. A impressão que fica é que já passou da hora do Itamaraty e do governo Lula, do presidente Lula em si, pessoalmente, tomar algum tipo de medida contra esse senhor, porque o que ele faz, na verdade, afronta a soberania brasileira e ele não tem o direito. E eu diria a mesma coisa, eu diria o mesmo, se ele tivesse, durante o governo do Jair Bolsonaro, tivesse vindo ao Brasil para se reunir com o, na época, ex-presidente Lula. Eu diria o mesmo, porque o Estado brasileiro ele tem representantes oficiais. E esses representantes devem ser respeitados porque eles foram instituídos democraticamente. Inclusive o antigo presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele venceu as eleições de 2018 e dessa forma ele chegou ao poder.
Então, assim, é necessário que se respeite a lei internacional e, sobretudo, que se respeite a soberania brasileira, coisa que a chancelaria israelense e o seu representante no Brasil não vem fazendo.